Ashtar Sheran avisa. Esta mensagem é para um grupo específico, filhos da Terra. Esta mensagem não se dirige a todos. Ela não foi preparada para alcançar multidões distraídas, nem para satisfazer a curiosidade de quem apenas observa de longe. Ela ressoa apenas em um grupo específico, silencioso, sensível e atento, que sente há algum tempo que algo está se aproximando, mesmo sem conseguir nomear com clareza. Se estas palavras chegaram até você, não foi por acaso, nem por mera coincidência algorítmica. Há um reconhecimento sutil, uma sintonia que antecede qualquer explicação racional. Há momentos em que a humanidade avança como um todo, mas há períodos em que pequenos grupos precisam ser chamados à consciência antes dos demais. Não porque sejam superiores, mas porque estão mais abertos, mais sensíveis às mudanças invisíveis que já estão em curso. Este grupo específico não se define por idade, religião ou localização exata, mas por estado interno. São aqueles que sentem o peso dos dias, que percebem alterações no ambiente emocional coletivo, que notam o aumento da confusão, da ansiedade e do medo, mesmo quando tudo parece normal na superfície. O Brasil ocupa um papel central nesse chamado, não como palco de medo, mas como território de decisão. Há uma frequência particular neste solo, formada pela mistura de dor histórica, fé profunda, esperança resiliente e vínculos familiares intensos. Onde os laços são fortes, os testes se tornam mais visíveis. Onde há sensibilidade espiritual, os sinais chegam primeiro. Este grupo específico está espalhado por cidades grandes e pequenas, por lares simples e complexos, mas compartilha uma mesma sensação, a de que é preciso estar atento agora. Esta mensagem não é um anúncio de desastre iminente, nem uma ameaça. Ela é um aviso. Avisos não servem para paralisar, servem para preparar. Preparar a mente, o coração e o ambiente familiar. Há movimentos acontecendo em camadas que não são percebidas pelos sentidos comuns. Essas camadas influenciam emoções, decisões, comportamentos coletivos. Quem não percebe tende a reagir com irritação, medo ou negação. Quem percebe tem a oportunidade de agir com consciência. O grupo específico ao qual me dirijo sente, muitas vezes, que carrega um peso maior do que deveria. Sensações de cansaço sem causa aparente, necessidade de isolamento em certos momentos, dificuldade em tolerar ambientes muito carregados. Isso não é fraqueza. É sensibilidade ampliada. É capacidade de captar sinais antes que eles se tornem ruído generalizado. No entanto, sensibilidade sem equilíbrio se transforma em sofrimento. Por isso, o aviso vem acompanhado de responsabilidade. Vocês não foram chamados para espalhar pânico, nem para convencer quem não está pronto. Foram chamados para proteger, começando pelo núcleo mais próximo, a própria casa, a própria família, o próprio campo emocional. Em tempos de instabilidade, proteger a família não significa apenas garantir segurança física, mas preservar a clareza emocional, evitar conflitos desnecessários, reduzir a exposição ao excesso de informações que alimentam o medo coletivo. Há datas que funcionam como amplificadores. Períodos específicos em que escolhas têm peso maior, em que emoções se intensificam, em que decisões impulsivas geram consequências prolongadas. Este grupo sente essas datas antes que elas se tornem visíveis nos noticiários ou nas conversas comuns. Não é para marcar calendários com ansiedade, mas para atravessar esses períodos com mais atenção e menos reação automática. Algumas cidades sentirão essas pressões de forma mais intensa. Não porque estejam condenadas, mas porque funcionam como pontos de descarga emocional coletiva. Onde há muita tensão acumulada, o ajuste se manifesta primeiro. O grupo específico reconhece esses sinais: mudanças bruscas de humor coletivo, aumento de conflitos pequenos, sensação de caos sem causa definida. Esses sinais pedem cuidado, não julgamento. Pedem recolhimento consciente, não isolamento egoísta. O aviso também fala de apagões, que não são apenas materiais.
Há apagões de empatia, de escuta, de discernimento. Momentos em que as pessoas falam mais alto e ouvem menos, reagem mais rápido e refletem menos. Esses apagões são perigosos porque levam a decisões que ferem vínculos e criam divisões profundas. O grupo específico é chamado a ser âncora de calma nesses momentos, não por palavras bonitas, mas por postura. Ser âncora não significa carregar o mundo nas costas. Significa não se deixar arrastar pelo pânico coletivo. Significa respirar antes de reagir, silenciar antes de responder, observar antes de julgar. Cada atitude consciente cria um campo de estabilidade que protege mais do que qualquer discurso alarmista. A verdadeira proteção não é visível, mas é sentida. Há também um teste silencioso em andamento, o teste da informação. O que se consome, o que se compartilha, o que se acredita sem questionar. O excesso de mensagens de medo enfraquece o campo emocional e adoece lares inteiros. O grupo específico precisa aprender a filtrar. Nem tudo que soa urgente é verdadeiro. Nem tudo que é verdadeiro precisa ser espalhado. A sabedoria está em saber quando falar e quando silenciar. Este aviso não separa escolhidos no sentido de privilégio. Ele reconhece responsabilidades diferentes. Quem percebe antes tem o dever de cuidar melhor, não de se exaltar. Quem sente mais precisa aprender a se proteger emocionalmente, não a se expor ao excesso de estímulos. A sensibilidade é uma ferramenta, não uma sentença. O Brasil, como último refúgio em muitas narrativas, não é um lugar isento de desafios. É um espaço onde ainda existe a possibilidade de escolher caminhos mais humanos em meio à pressão global. Essa escolha começa em pequenos grupos, em lares, em comunidades invisíveis aos olhos do poder formal. O grupo específico sustenta, muitas vezes sem saber, esse campo de escolha. Vocês podem perceber que pessoas ao redor parecem mais confusas, mais agressivas ou mais apáticas. Não tomem isso como ataque pessoal. É reflexo de um campo instável. Responder com a mesma instabilidade apenas amplia o caos. Responder com presença reduz o impacto. É assim que se atravessam períodos decisivos sem se perder neles. O aviso também é um convite à simplicidade. Cuidar do corpo, do descanso, da alimentação, do sono. Reduzir excessos. Voltar ao essencial. Em tempos de ajuste, o excesso pesa. O simples sustenta. O grupo específico sente quando é hora de desacelerar, mesmo que o mundo grite pressa. Há famílias que passarão por testes de união. Pequenas tensões podem se tornar grandes rupturas se não houver atenção. Este é um tempo de escolher o vínculo acima do orgulho, o diálogo acima da razão absoluta, o cuidado acima da necessidade de vencer discussões. Proteger a família é proteger o futuro emocional. Não esperem reconhecimento externo por esse papel. Muitas vezes ele é invisível, mas cada escolha consciente reverbera. Cada gesto de calma em meio ao caos cria uma onda de equilíbrio que alcança mais longe do que se imagina. O grupo específico atua como estabilizador silencioso. Este aviso não tem prazo fixo, porque processos dependem de respostas. Quanto mais resistência, mais pressão. Quanto mais consciência, mais suavidade. Vocês influenciam esse equilíbrio mais do que percebem. Não subestimem o impacto de atitudes simples feitas com intenção clara. Se em algum momento sentirem medo, não o reprimam, mas também não o alimentem. Observem. O medo pode ser um sinal de cuidado quando não domina. Ele se torna destrutivo quando governa. A lucidez é o ponto de equilíbrio entre ignorar e se desesperar. Lembrem-se, não é papel de vocês salvar o mundo, mas manter o próprio campo alinhado. O mundo se ajusta a partir de campos alinhados. O Brasil atravessa um período de decisão, e decisões coletivas nascem de escolhas individuais repetidas diariamente. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, acolha. Não é um chamado ao medo, mas à responsabilidade serena. Permaneçam atentos, cuidem dos seus, filtrem o que consomem, fortaleçam os vínculos.
A travessia será feita por aqueles que escolhem a consciência em vez do pânico. Eu não vos falo para assustar, mas para lembrar. Lembrar que vocês não estão perdidos, nem desamparados. Lembrar que há proteção quando há lucidez. Lembrar que o silêncio consciente vale mais do que 1000 alertas vazios. Esta mensagem é para um grupo específico, porque nem todos precisam ouvi-la agora, mas quem precisa, reconhecerá. Permaneçam firmes, presentes e atentos. O momento pede menos reação e mais consciência. É assim que se atravessam períodos decisivos sem perder a essência. É assim que se protege o que realmente importa.